Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como você está hoje? Começando mais uma semana, Deus te abençoe rica e poderosamente. Quero orar por você e repartir da palavra do Senhor em nome de Jesus. Eu venho falando sobre o Evangelho de Marcos, principalmente capítulo 11, capítulo 12, onde Jesus está já em Jerusalém, ele novamente denuncia os cambistas do templo, ele discute com os saduceus sobre a ressurreição, traz a questão do tributo com a inscrição romana e a caricatura de César e vários outros conselhos que ali se passam. E chegamos no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. O capítulo 13 do Evangelho de Marcos, ele tem uma importância muito relevante dentro desse conjunto. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos, o capítulo 13 em especial, ele é entendido por muitos estudiosos e teólogos como um pequeno apocalipse, como se fosse um resumo do Apocalipse, não vislumbrando responder todas as perguntas, mas trazendo alertas que são realmente muito importantes, começando pelo princípio das dores, depois falando um pouco sobre a grande tribulação e então a vinda do Senhor, a volta do Senhor Jesus. E o grande resumo, ao meu ver, desse capítulo 13 do Evangelho de Marcos seria: vigiai e orai. Um momento onde nós precisamos refletir a importância da consagração e do derramar do nosso coração na presença do Senhor, em nome de Jesus. E que essa palavra hoje esteja sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, para que nós possamos voltar para os caminhos do Senhor, compreender que não é o eu, não é o nosso ego, mas o Senhor. A Ele a honra e a glória. E o que o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Então, que hoje nos seus negócios, nos caminhos que você tem a trilhar, nos seus compromissos, em todos os relacionamentos, seja com a sua esposa, seus filhos, seja o telefone que você vai atender ou as mídias sociais que você vai observar, compreenda isso. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. É tempo de vigiar e de orar. Eu quero fazer essa oração agora para abençoar o nosso dia e pedir a Deus realmente a direção do seu Espírito Santo, e em seguida eu vou fazer uma pequena explicação sobre alguns desses pontos que eu acho serem mais relevantes em nome de Jesus. Pai de amor, quero te agradecer por este dia, consagrar, abençoar, ó Deus, este dia, te agradecer e pedir a direção do teu Espírito à minha vida em todos os compromissos que temos. Abençoa, Senhor, a minha casa, a tua serva que aqui está, a Fefe, onde está cada um dos teus filhos e das tuas filhas, amados, queridos, parentes, ungidos, aqueles que te conhecem, aqueles que estão no caminho, Senhor, da libertação, da salvação em te conhecer. Eu quero interceder por cada compromisso, por cada decisão, quero interceder, Senhor, por cada ação, por cada, meu Deus, necessidade, por cada dificuldade. Dá graça, Senhor, aos teus servos nas escolhas, confirma, Senhor, as oportunidades, põe retirada, Senhor, todo tipo de luta, de relutância interior, de resistência carnal, tudo aquilo que não procede da tua vontade, que tem sido levantado por Satanás e seus demônios, em inveja, Senhor, em prostrações, em idolatrias, em prisões da alma, em enfermidades, ó Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia daquele que está agora carente, daquele que está desempregado, tem misericórdia daquele que está afastado, daquele que está impossibilitado de Senhor, congregar, aquele que está enfurecido, enraivecido, aquele que está, meu Deus, diante de tantas desculpas e males, diante de tantas enfermidades da sua alma e deformações. Espírito Santo, tem misericórdia, eu creio. O Senhor atende ao clamor dos seus servos, responde à intercessão da igreja e envia anjos para pôr em liberdade os cativos e os oprimidos. Assim eu oro agradecido, assim eu oro agradecendo e pedindo a bênção, a direção do Senhor, um dia mais, uma semana mais para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 13, eu vou ler apenas o versículo 1 e 2 por hora. Ao sair Jesus do templo, Jesus estava no templo e ele viu como as pessoas estavam entregando suas ofertas, e a viúva pobre, principalmente, que eu falava
ontem sobre esse assunto. Aliás, esses últimos 2 dias, muito importante, se você tiver um tempo, dê uma olhada, que você vai compreender essa cadeia realmente lógica do caminho de Jesus para a traição e para a cruz e para a ressurreição. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Eles estavam saindo do templo, olhou para a suntuosidade do templo. O templo, na época, era uma das grandes maravilhas do mundo. O templo havia sido reformado por Herodes, imagine bem. Antes mesmo do período do Senhor Jesus, demorou anos para ser reformado, para ser restaurado, e alguns dizem que ainda a obra naqueles dias nem estava completa. Jesus disse: Vê estas grandes construções? Nada ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Muitos aqui acreditam que a grande revolta com Tito e com outros imperadores romanos na década de 70 ainda da era cristã, já da igreja de Atos dos Apóstolos, 70 anos, portanto, depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, é onde estava e do templo, é onde estava exatamente o cumprimento dessa profecia, enfim. E aí eles sobem de Jerusalém, saindo do templo, para o Monte das Oliveiras, onde Jesus estava com Tiago, Pedro, André e João, e eles fizeram uma pergunta. Veja, Marcos 13, versículo 4. Dize-nos quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Eles queriam saber do cumprimento das profecias, que Jesus estava falando, da destruição, daquela obra suntuosa e de todas as profecias. Jesus passou a dizer-lhes: Vede, ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Amém? Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverão terremotos em vários lugares e também fome, e estas coisas são o princípio das dores. E Jesus segue então falando sobre a prisão dos apóstolos, seriam levados a prisões e seriam martirizados. Ele segue falando vários outros aspectos, vários outros assuntos, para que eles não se preocupassem com o que eles iriam falar naquele dia, porque o Espírito Santo viria e estabeleceria para eles esse caminho. Agora, o que está aqui eu quero frisar: ninguém vos engane. Falsos cristos, rumores de guerra, toda hora aparece um anticristo, toda hora aparece um novo sinal do Apocalipse e assim por diante. Como eu disse no início, Marcos 13 é o pequeno Apocalipse, onde existem alguns detalhes muito importantes que estavam aqui sendo revelados pelo Senhor Jesus, mas não com o intuito de responder todas as perguntas que muitas vezes nós temos, mas não querendo responder essas perguntas sobre o futuro, ele estava fazendo o quê? Abrindo os olhos das nossas vidas, estava nos encorajando como servos de Deus a como resistir ao mal. E talvez aqui seja a grande mensagem prática para o teu dia, de como você vigiar e orar, de como você e eu resistiremos ao mal e ficarmos firmes diante das perseguições para esperarmos que venha a glória e a vontade do Deus Todo-Poderoso. Assim como ele também vem e fala sobre a grande tribulação, versículo 14, quando virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aí ele vai falar das grávidas e vai falar que o Senhor vai falar das grávidas e vai falar que o Senhor ele iria abreviar aqueles dias para que as pessoas realmente não fossem por completo destruídas. E aqui um outro detalhe interessante, esse abominável da desolação que fala o versículo de número 14, é entendido e é interpretado como o ídolo do próprio imperador que foi trazido, aos ídolos que foram trazidos para serem colocados dentro do próprio templo. E essa seria então a abominação desoladora, falada também em muitos momentos pelo profeta Daniel. Veja, Marcos 13 é um pequeno apocalipse, refere-se às profecias do Apocalipse, refere-se ao livro de Daniel, é um conjunto de coisas. Mas para ilustrar, Daniel 9, 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana,
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações, veja, abominações, a abominação desoladora que fala lá o capítulo 13 de Marcos, virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muitos acreditam que era mesmo esse tempo da perseguição da igreja de Atos dos Apóstolos e principalmente a destruição do próprio templo em Jerusalém, que aqui estava reportada. Percebe? Jesus, quando fala esse evangelho de Marcos, capítulo 13, ele não vem esclarecer as datas da revelação das semanas de Daniel, é um assunto muito complexo, e outra hora eu vou voltar a falar sobre isso, uma ou duas ideias. Mas o Senhor vem mostrar exatamente a abominação e vem trazer este complemento da profecia e da revelação. Em nome de Jesus, guarde o teu coração. De tudo que se deve guardar, é guardar o teu coração. Você está olhando a televisão, está vendo tantas coisas, vigiai e orai, para não cair em tentação. O Senhor veio para confirmar isso às nossas vidas, que ninguém te engane, e que você possa receber hoje estes conselhos, que o Senhor veio trazer esta visão e esta revelação, e tudo que temos visto ao nosso redor, na Ásia, na África, temos visto fome, temos visto agora o Afeganistão, temos visto a pandemia, temos visto tantas coisas, mas a palavra é esta, para que fiquemos firmes diante das perseguições. E por fim, ele vai falar sobre a volta gloriosa do Senhor, no versículo 24. Naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então virá o Filho do Homem, e você o verá vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E que tudo aquilo que possam ser sinais, compreendidos por uns, ignorados por outros, reconhecidos literalmente por alguns e de uma forma pragmática por outros, eu quero te dizer, aceito interpretados os sinais de tantas formas. O importante é guardar o nosso coração e não sermos enganados e caminharmos na perseverança e na fé que o Senhor prometeu vida em abundância enquanto estivermos aqui, livramentos para aqueles que estão diante dele. Eu quero declarar livramentos sobre a tua vida em nome de Jesus e permaneçamos fiéis à nossa consciência da boa confissão do Cristo, Filho de Deus, nesta esperança de que, como ele prometeu que voltaria, ele de fato vai voltar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É um assunto muito complexo, polêmico, mas eu creio que essas ideias que eu passei aqui dá para te ajudar bastante, assim como me ajuda também bastante. Fica com Deus, deixe no comentário os pedidos de oração, compartilhe estas mensagens e orações a cada dia, que Deus é fiel. Amém? Fica com Deus, excelente dia, excelente semana.